Olá pessoal, eu sou Igley Vanzler e esse é o podcast Sons da Escola. Um espaço para o mundo de vivências das escolas, um lugar de trocas, de diálogo, de escuta, de trocas de saberes e de experiência dos professores, das professoras e dos gestores e gestoras das escolas da Rede Pública de Manaus. Eu estou aqui com a professora Francineide Bento de Lima, ela que foi gestora da escola Aristófanes Bezerra de Castro, aquela escola que fica lá no complexo Darcy Ribeiro, ali na Zona Norte, na comunidade Aliança com Deus. Franci, vou te chamar de Fran, que a gente já tem essa intimidade. Fran, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu fico muito feliz com esse convite. Certo. Franci, a gente vai começar falando um pouco da tua trajetória acadêmica, falando como foi que tu chegou a se tornar professora e começa a se inserir nos processos de gestão. Se tornou uma gestora de referência no município de Manaus, pelo menos na Secretaria Municipal de Educação, que fez do Aristófanes uma escola de referência também para outras escolas, inclusive para fora do estado do Amazonas. Bem, eu acredito que a minha vida para a educação, ou na educação, começou já desde a adolescência, a partir da igreja. Eu participei do Promenor Dom Bosco, os salesianos entraram na minha vida e eu entrei na vida dos salesianos. Eu convivi com o padre Marcelo Bertolus, que foi um grande homem, o fundador do Promenor Dom Bosco, e desde os 9 anos de idade eu fazia parte daquela comunidade lá na Alvorada. E era coordenadora de liturgia da Missa das Crianças, sempre me envolvendo com a questão com as crianças. Eu não pensava naquela época que eu fosse ser professora, eu não imaginava que eu fosse seguir para a educação. Só que já estava na minha raiz, eu acredito, por causa do envolvimento com os jovens, a salesianidade que eu já vivenciei, né? Essa busca aos jovens. Eu lembro que eu ouvi da história de Dom Bosco, que isso me marcou muito, que ele encantava os jovens com a magia, com a mágica. Ele tinha que trazer os jovens para ele, para depois falar de Jesus, que era a meta dele, né? Então ele aprendeu a fazer mágica, ele aprendeu a andar numa corda bamba. E a partir daí ele fazia isso e as crianças se aproximavam dele. E eu trouxe isso para minha vida também. Isso gravou muito, ficou marcado em mim. Mas aí eu não imaginava que eu ia ser professora, eu não tinha essa ideia. Eu fui fazer patologia clínica, para você ter uma ideia. Sou formada, sou técnica em patologia clínica, nunca exerci. Pelo contrário, foi um terror, porque eu morria de medo, aquela coisa toda, né? Foi vindo assim a vontade pela educação física, porque eu gostava muito do esporte, né? Eu já era apaixonada no 2º grau pelo esporte. E eu ia muito para as práticas de educação física e pensei em fazer educação física. Só que naquela época, na UA, na antiga UA, tinha que saber nadar, e eu não sabia nadar. Antes de fazer o vestibular, tinha que passar por uma prova de natação e outra de corrida. Eu disse, eu já não vou conseguir, porque eu não sabia nadar. Na época, com 17 anos, eu não sabia mesmo. E aí nem me inscrevi, guardei aquela vontade para mim. Pensei em outra coisa, jornalismo. Quero ser jornalista. Mas também não fui pro jornalismo. E do nada, não sei, com a minha irmã, que era professora, minha irmã fez magistério e tal, e eu cheguei até a acompanhá-la alguns momentos no IEA. Eu fiz letras, fiz o vestibular para letras e passei. Só que naquela época eu já entrei no primeiro período não havia as disciplinas de letras, né? Não, eram só as básicas. E eu não me agradei muito. Aí no 2º período, greve. Peguei uma greve e uma greve longa. Ou seja, eu não comecei logo a faculdade para ser professora. Só que aí tem uma guinada na minha vida que a minha vida privada muda totalmente. Eu engravido e eu preciso sair de casa por vontade própria, porque minha família não queria que eu saísse. Mas eu queria sair, eu queria viver aquele amor, aquela paixão. Então eu saio de casa, continuo a faculdade de letras, até mesmo pela necessidade, porque também uma grande mulher que marcou minha vida, a Aide Cabral Lira, que foi minha professora. Outro dia eu lembrando de professores memoráveis, estudando sobre isso. Essa professora foi uma professora memorável na minha vida. A Aide Cabral Lira, hoje é nome de escola, ela já faleceu. Ela foi minha professora na 6ª série de geografia e depois ela aparece novamente na minha vida e me convida para trabalhar no momento que eu mais precisava, que eu estava grávida. Topei. Então eu entrei com tudo para a faculdade. Naquela época havia contratos na SEDUC, comecei pela SEDUC, para quem não estava com o curso completo, era universitário mesmo, nem podia haver o contrato. Fui contratada, dei tudo de mim, estudava muito.
e comecei a lecionar. Me inspirava muito, por exemplo, no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Os meus alunos, eles ficaram apaixonados também, como eu fui ficando, porque eu fui ficando com o tempo, pela literatura. Eu era professora de literatura. Então, como fazer os alunos lerem naquela época, numa escola pública, que as pessoas não tinham hábito de comprar livros. Então, eu corria para livrarias, eu tentava descontos e tudo mais, para poder os alunos conseguirem adquirir os livros e lerem. E aí eu consegui ficar nessa escola, que foi lá no Manuel Severiano Nunes, lá no Alvorada, onde eu estudei quando adolescente, e fiquei professora. E aí... Para chegar à gestão foi rapidinho? Não tanto. Logo que eu passei na CEMED, porque eu só fiz o concurso para a CEMED em 99. Eu trabalhei de 91 até 99 só na SEDU e em escolas particulares. Aí depois eu não queria trabalhar nos dois públicos, né? Na CEMED e na SEDU, que eu não tinha essa intenção. Mas aí eu digo, eu vou fazer esse concurso. E fiz o concurso da CEMED, passei em 99, fui trabalhar no Cleonice Menezes Fernandes, lá no João Paulo, que era bem periferia mesmo. Eu morava no Alvorada, eu tinha uma Honda Bis e eu ia de Honda Bis, atravessava Manaus. E aí lá eu comecei a pensar em gestão, porque eu percebi que eu podia... a minha intenção era o quê? Dar oportunidades, levar mais oportunidades para as pessoas mais pobres. O que eu sempre pensava? Eu via um espetáculo de dança dos nossos alunos da periferia e não era dança, era uma coisa meio robotizada. E eu via um espetáculo de dança, por exemplo, do La Salle, onde minha sobrinha estudava, com todo aquele vigor, com toda aquela a roupa, tudo diferenciado. E era isso que eu pretendia. Eu queria levar para o mais carente o melhor que eu conseguisse. Eu iria buscar através da gestão, que o gestor tem esse poder, das articulações, ele vai correr atrás e ele vai conseguir parcerias. E era isso que eu buscava. E eu digo, eu vou ser gestora um dia para conseguir fazer o melhor, garantir o conhecimento amplo, não só aquele que vem para a gente no currículo pré-determinado. Aí eu pensando aqui no seu papel como gestora, né? A gestão escolar, ela organiza todo o trabalho pedagógico da escola. É ela que garante as condições, luta pelo menos para garantir as condições do trabalho pedagógico. Por exemplo, a LDB, ela garante que o professor tenha o seu direito de formação, né? São horas para planejamento, avaliação, formação e tudo mais. Um direito constitucional, mas que a escola tem limites para implementar, porque a carga horária, por conta de políticas públicas do próprio macrosistema. E aí é que aparece o projeto Oficina de Formação nesse contexto. Como é que a gente percebe que fazer a formação nesse formato de ir para a escola, não bastava a gente ir, levar os assistentes de docência, levar a formação e levar toda uma estrutura pedagógica nossa, se a gestão da escola não participa. Então a gente criou o projeto Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico no sentido de contribuir com a gestão, né? De que forma que a gestão ela pode se envolver com os processos formativos da escola, como é que ela pode garantir uma estrutura mínima para que os professores participem. E mais do que isso, né? Como é que ela pode se inserir nesse processo enquanto gestora e permitir que os professores participem, as professoras participem da formação. Porque a gente observa que a formação só tem potência formativa de transformação dentro da escola com a participação do gestor. Queria que você falasse um pouco dessa experiência na tua escola. Eu penso que essa formação integrada realmente com a escola era um sonho. Eu sou professora há muitos anos, então eu nunca deixei de ser professora. E eu sempre pensei como os professores, mesmo estando gestora. Uma dificuldade que eu sempre percebia nas antigas formações, os professores não tinham como ir para as formações. Era uma reivindicação deles. Primeiro, que a localização, nós que somos da periferia, gente, para você ir para uma formação num horário, vamos dizer, no horário vespertino, você tem que, se você trabalha em outra escola, você não vai conseguir ir só naquele horário, porque você vai ter que programar todo o seu dia e, além do mais, se você tiver um carro, um bem seu, ainda vai correr o risco de ficar exposto a muitas coisas. Quando eu conheci as oficinas, as OFs, eu já paquerava. Eu já lhe conheço há muitos anos do seu trabalho no DDPM. Eu sempre fui fã, então eu sou suspeita, porque eu sempre quis. Eu não sabia como que eu ia conseguir, né? Porque
era muito difícil pra gente, né? Mas, naquele momento, eu recebi um e-mail, graças a Deus que esse e-mail, e eu sou uma pessoa muito ligada, 220, e aí eu abro aquele e-mail para nos inscrevermos, para talvez conseguirmos, né? Porque eram várias escolas que poderiam ter feito a inscrição, né? E aí nós conseguimos, mas ao mesmo tempo não, né? Porque ia ter um número, era muito grande a nossa escola e tal, seria um desafio enorme para vocês também, né? E as professoras foram lá e me conheceram, conversaram comigo, Quando elas já voltaram, não, a gente vai ficar, a gente divide, tá tudo certo. Foi muito bacana, as professoras são encantadoras, as nossas professoras, faço questão de frisar aqui os nomes, professora Angélica, professora Regina, professora Samara e professora Rosana, sempre conosco, sempre nos estimulando. E essa formação só veio, assim, a brilhantar o nosso trabalho. Você fala assim da importância da gente ter ido para a escola, né? Essa ida para a escola, que contribuições, o que você acha de mais relevante da universidade chegar até a tua escola, conversar com o teu quadro docente, conversar com os alunos, as alunas, porque a gente vai para as salas de aula também, né? E só essa presença dos estudantes também, dos universitários lá, isso é inédito. Eu faço um curso na Argentina, eu falo sempre desse programa, porque para mim isso é incrível. Vocês conseguiram fazer algo assim maravilhoso nas escolas, porque eu não sei de outro lugar que tenha conseguido. E a mudança nos professores também, porque aí o trabalho, eu sempre busquei isso como gestora, e a chegada da UEA na escola, as atividades diferentes que as professoras proporcionaram para a gente, faziam com que aqueles professores também buscassem mais. A partir da pesquisa, o trabalho deles foi modificando, foi sendo mais prático, mais vivo, potente na comunidade também. Que envolveu a comunidade. Eu participei da mostra de aprendizagem transdisciplinares que foi lá, que foi uma delícia, uma maravilha ver aqueles alunos, os professores envolvidos, as professoras ali com seus projetos. Fran, eu queria te perguntar uma coisa, assim, eu sempre tenho... Fazer gestão de uma escola é algo que é muito difícil, porque essa garantia das estruturas pedagógicas que a escola tem que ter para que ocorra, né, o desenvolvimento cognitivo das crianças, dos jovens e também dos adultos e velhos que vão para a escola, é um grande desafio, porque nem todas as escolas têm essa estrutura. O que é mais desafiante para ti nesse sentido, como gestora? Eu sempre fui uma gestora muito estrategista, uma pessoa estrategista e como gestora também. Apesar de nós recebermos poucos recursos do governo federal, e a partir de 2 anos atrás nós começamos a receber também no município com o Proesc, então eu priorizava os materiais para o futuro. Eu sempre tive essa visão de futuro com materiais. Por exemplo, lá atrás nós tínhamos o Mais Educação. O uso de recursos foi muito bem programado, apesar de poucos recursos, mas a gente sempre priorizou, vamos dizer que o futuro. Por exemplo, a escola ela é super bem estruturada, o Aristófanes. Nós conseguimos quase estruturar todas as salas com data show, coisa que não sei que escola tem data show. Esse ano eu iria conseguir colocar data show em todas as salas de aula. Eu já tinha colocado mais da metade. Então, essa parte do o estrutural mesmo, o projeto me trouxe muita coisa interessante também. No nosso plano de gestão, ele me ajudou muito para eu me organizar mais ainda. Eu sou uma pessoa organizada, mas não parece muito. Mas o plano fez eu repensar tudo isso e usar melhor ainda o que nós tínhamos para ajudar os professores. Isso fez mostrar o nosso papel, a importância do nosso papel, o papel do gestor, o papel do secretário, o papel da pedagoga, que muitas vezes não é visto. E com o plano, os professores perceberam também o quanto a gente é necessário, o quanto a gente é atuante, e às vezes as pessoas nem lembram que tem um gestor por trás, tem alguém por trás. Garantindo tudo isso. Garantindo tudo para ele. Quando ele vai precisar trabalhar na sala de aula com um vídeo, nós já proporcionamos para ele o data show montado na parede,
o som, a mídia lá, caixinha de som da sala de aula ou do auditório. Ele não se preocupa com isso. E tentando encaixar o horário dele da melhor forma, que ele não fique sobrecarregado e que ele possa dar algo diferente dele. E trazer parceiros, por exemplo, no ano passado nós trouxemos a parceira, alguém indicou a nossa escola, porque sabia das minhas ideias, e indicou uma profissional de audiovisual para dar uma oficina de 2 semanas na escola. Eu falei, como assim, gente? Ela me ligou, eu entrei em contato com ela na hora, falei com o professor que eu queria que ficasse coordenando o cineclube, e ele veio e convidei alunos que estavam de férias, e os alunos vieram fazer a formação. Isso aí é uma coisa que a gente conquista por causa do trabalho da gente. Eu acho que é um pouco de conquista, mas eu acho que também é uma questão de sonhos, né? De você pensar aquela sua trajetória de levar a democracia para a escola, garantir o acesso à cultura. Então a gente percebe isso claramente. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O que te dá prazer na escola como gestora? Principalmente as crianças, os jovens. Eu sou deles, assim, dos jovens. Eu gosto de ver a mudança na vida deles acontecendo. E eu sei que lá, enquanto eles estão lá, o que eu puder proporcionar, que é essa minha meta desde o início, quando eu pensei em ser gestora, eu vejo isso acontecer. Eu vou dar um exemplo agora. Nós criamos o Aristofanianos Nota 10, que era um prêmio, e aí eu busquei parceria com a família do Aristófanes, o finado Aristófanes Bezerra de Castro Filho, que era um advogado, na época já faleceu e era um grande parceiro da escola. Eu busquei parceria com ele e com a irmã dele, e eles iam dar no final do ano R$1.000. Eu consegui essa ideia, lancei a proposta, e ele ia dar um prêmio, né? E eu nem sabia que tinha acontecido assim a mudança de vida dessa criança, que foi o Thomas Clifton. Eu fui até a biblioteca, ele que veio contar pra gente ano passado, ele foi lá na escola, que ele passou para engenharia da computação aqui na UEA, e passou depois no Intel, lá em São Paulo, com bolsa integral, primeiro lugar no curso, que é uma faculdade das maiores do Brasil em tecnologia, que é o sonho dele. E aquele menino tinha 11 anos na época, e ele contou isso pra gente ano passado, que eu cheguei na biblioteca e falei pra eles que eles poderiam participar desse prêmio. E ele era super tímido, até hoje ele é muito tímido. E ele ficou lá no cantinho dele me ouvindo. Aí ele não acreditava que ele pudesse. Eu não sei o que eu falei, mas eu falei algo que tocou nele. Que ele acreditasse nele, que todos eles poderiam conseguir. Que não era só por nota, era por algo geral, que o aluno ia ser o merecedor da criação, né? Isso. Depois daquele dia, ele disse que focou nisso. E esse menino foi realmente, naquele momento era só um que ganhava e ele que ganhou. Que bacana. Bem, Fran, muito obrigado pela tua participação, por ter aceitado estar aqui com a gente nesse nosso podcast. É uma honra ouvi-la. A gente tem uma enorme admiração pelo teu trabalho, pela tua contribuição à história da educação, né, dessa cidade de Manaus, da CEMED, pela tua força. Eu que agradeço imensamente. Espero que o trabalho do projeto seja muito mais ampliado, porque muitos precisam desse trabalho que vocês realizam conosco. Outros possam ter esse prazer de trabalhar com vocês. A gente aqui se sente. Convidamos a todos, todas e todes a nos acompanharem nas principais plataformas digitais de podcast do país. Até mais!